Estamos agora de volta. No último vídeo defini-vos o que era um vetor. Chegámos a ver o que era isto da adição de vetores, que ideias é que podíamos ter. E agora sim vamos fazer a adição e obviamente a subtração, que é a operação inversa, de vetores. Não se assustem, tenho o quadro todo escrito. Utilizei o quadro que tinha escrito do último vídeo, porque vamos precisar disso mais tarde para confirmarmos aqui a definição de coordenadas de vetores, para verem que faz todo o sentido, tendo em conta que o vetor OA, que liga a origem, pode ser visto apenas como as coordenadas do ponto A, visto que o ponto A tem coordenadas 0, 0. Então, no último vídeo, a ideia com que eu vos deixei foi que, se nós temos um ponto A, temos um ponto B, e se temos um ponto C, então nós podemos fazer uma translação que liga A para B, e outra translação que liga B para C. E o resultado final dessa translação, obviamente, é que manda o ponto A para o ponto C. Portanto, nós podemos escrever que o vetor AC, que é o vetor que faz a translação de A para C, é igual ao vetor AB, que é o vetor que pega em A e manda para B, mais o vetor que pega em B e manda para C. Se somarmos as duas translações, portanto, os dois vetores, nós temos a translação final de A para C, dada pelo vetor AC. Então, isto é a adição de vetores. É assim que nós fazemos a adição de vetores. E vamos ver agora as propriedades desta adição de vetores. Antes de continuarmos. Propriedades da adição de vetores. Então, para isso, vamos considerar dois vetores U e V. Dois vetores arbitrários. E a primeira propriedade é que a adição é comutativa. Ou seja, se fizermos U mais V, é a mesma coisa que fazermos V mais U. Pegando aqui nos nossos vetores U e V, o U vai para ali, depois temos o V. Eu vou redesenhar o V para simplificar aqui os exemplos. Vou desenhar o V como um vetor horizontal. Vetor V. Pegamos aqui, metemos o V. Isto é U mais V. Então o V mais U é o quê? Pegarmos aqui, metemos aqui o vetor V e depois metemos o vetor U. E vamos parar exatamente ao mesmo ponto. Portanto, o resultado é o mesmo, a translação manda o mesmo ponto inicial para o mesmo ponto final, portanto é comutativa. Depois temos a segunda propriedade, que é a associatividade. A adição é associativa. Isto quer dizer o quê? Que se considerarmos três vetores, vou desenhar aqui o vetor W, que é o terceiro, é um vetor vertical que aponta para baixo, nós temos que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Portanto, podemos fazer primeiro a primeira soma ou a última, que vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, e vamos representar isto. Então, nós temos o vetor U mais V. Temos aqui o vetor U. Temos aqui o vetor V. Portanto, este é o vetor U mais V. Vou agora escrever a amarelo. Depois temos o vetor W, desenhá-lo aqui a laranja, e U mais V mais W é pegarmos no U mais V, que vem ter aqui este ponto, e colocarmos nesse ponto o vetor W. E depois U mais V mais W é esta translação aqui, que liga o ponto inicial ao ponto final. Por outro lado, se fizermos o lado direito, nós ficamos com, vou fazer a tons de verde, ficamos com U mais V mais W. Quanto é que é V mais W? V mais W é a mesma coisa que W mais V, pela propriedade comutativa. Portanto, podemos pegar no W e meter aqui o vetor V. E isto dá-nos o V mais W. É o ponto que liga a origem ao ponto quando mandamos W e depois mais V. E agora nós queremos somar U com este vetor. Ora, isso é pegarmos aqui neste ponto. Isto é a mesma coisa que W mais V mais U, pela propriedade comutativa. Podemos trocar a ordem, esta propriedade aqui. Portanto, é colocarmos aqui um vetor U que nos manda precisamente para este ponto aqui, que é o ponto final. E é igual nos dois casos. Portanto, é uma operação associativa. Terceira propriedade é que existe um elemento neutro. E este símbolo aqui significa que existe. Existe elemento neutro. E qual é que é o elemento neutro da adição? É o vetor nulo. Se somarmos a um vetor o vetor nulo, ficamos com o mesmo vetor. Um vetor nulo é um vetor que
faz a translação de um ponto para si mesmo. Depois, para qualquer vetor, este símbolo significa qualquer, isto está invertido, qualquer vetor não nulo tem um simétrico. E o que é o simétrico? Por exemplo, para o vetor u, isto é o vetor u, o simétrico é o vetor menos u que aponta no sentido oposto. Mesma direção, mesmo comprimento, mas aponta no sentido oposto. Portanto, é este simétrico que nos permite definir a subtração. Somar o simétrico a mais ou menos u, isto dá o vetor nulo, é a mesma coisa que subtrair. Portanto, quando quisermos fazer subtração, temos que somar o simétrico. Por exemplo, se quisermos fazer u mais v, vou desenhar aqui novamente os vetores u e v, u menos v é igual a u mais menos v. Menos v, vou escrever a verde, é este vetor assim. Portanto, é chegarmos aqui ao u, colocarmos aqui menos v. Isto é o vetor menos v. Portanto, a soma dá este resultado aqui amarelo. É este vetor aqui que liga estes dois pontos. U menos v. Para terminarmos, vou-vos contar melhor a história sobre a regra que tenho vindo aqui a fazer para a soma de vetores, em que se nos derem dois vetores no mesmo ponto, A e B, se nós queremos calcular A mais B, o que nós fazemos é que vamos ao ponto A e colocamos lá o vetor B e unimos estes dois pontos e temos aqui o vetor A mais B. É assim que fazemos a soma de vetores geometricamente. Como a soma é comutativa, podemos ir ao ponto B e colocar o vetor A, colocar uma linha paralela a A, e obtemos exatamente o mesmo resultado. Aqui o desenho não está perfeito, mas percebem a ideia. Esta regra chama-se regra do paralelogramo. Finalmente, vamos ao referencial cartesiano como prometido. Temos aqui o nosso referencial cartesiano, temos dois pontos AB, então e nós vimos que AB era AO mais OB, ou seja, íamos para aqui, para a origem, e depois íamos da origem para B, isto era a mesma coisa que temos AB, mas isto é igual a menos OA. O que é OA? É o vetor que aponta de O para A, AO é menos OA, mais OB. Portanto, isto é igual a termos um vetor que vai da origem para B, menos um vetor que vai da origem para A. E nós já vimos que OA tem estas coordenadas. Se OA tem estas coordenadas, OB vai ter as coordenadas do ponto B da mesma forma. Portanto, OB é B1, B2. Portanto, isto é igual a B1, B2, OB, menos OA, que é A1, A2. Portanto, podemos fazer subtração coordenada a coordenada, B1 menos A1, B2 menos A2, como tinha dito aqui que eram as coordenadas do vetor AB. É assim que nós fazemos as coordenadas em vetores. E agora, se quisermos somar dois vetores, temos um vetor A, se tivermos um vetor U, coordenadas U1, U2, se tivermos um vetor V de coordenadas V1, V2, U mais V é somar coordenada a coordenada, é U1 mais V1, U2 mais V2. Isto, obviamente, no mesmo referencial cartesiano x, y ou x. Atenção, se quisermos passar para 3 dimensões, vamos ter uma terceira coordenada, o 3, V3, e temos que ter essa terceira coordenada em conta. Vamos ter que somar também. Pegar aqui, ficamos com o 3 mais V3. É tudo. No próximo vídeo vamos ver o que são vetores colineares.